Chega, já tá bom. Você ficou muito mais forte. O que a gente vai fazer hoje? Vai duelar? Não, hoje é dia disso aqui. O que é isso? Toma aí. Dá uma fungada. Por que você trouxe isso? Eu pensei em bebermos juntos. Eu fiz isso botando mel num suco feito com uvas da floresta. E olha que pegar o mel não foi nada fácil. Tem algum problema? Não, é que com o solstício você vai ser adulto. E um homem tem que se acostumar com essas coisas. Espera, a Mary não vai ficar brava? Claro que não, ela não vai saber. É um segredo de homem, isso vai ficar entre a gente. Tá bom, então vamos. Isso aí. Toma. Saúde! Eita, que isso tá bom demais! E agora eu posso beber com você! É, muito bom. 道行きを照らすルメここで目覚め意味を無悔のように思ったあの日の景色が全てを変えたたとえ先が見えず暗闇に飲まれてもあの時与えてくれたものがここにある言葉だけに頼ることは危険力任せにならないようにしたと自分を見つめて立てたら戦える生きたいと望みに登って果たすと誓ったから立ち向かう絶望の道で進み続ける守りたい大事なものを心を奮い立たせ目をそらさないひるまない意志を曲げず聖なる灯火掲げÉ hora de testar a sua coragem. Eu vou testar a coragem. Vamos dar uma espiada na Mary se trocando. Ah, mas isso não vai dar problema. É o quê? Ah, Vem o corredor tá comigo. girando tanto. Você tá bem aí? Eu tô bem, eu tô ótimo. Pra mim é fácil esconder a minha presença. Isso vai ser mole. Peraí, idiota! Quem está aí? Agora ferrou. Você, Blood? O que você... Mas que fedor! O que foi que você fez o menino beber? Eu tava só... A gente só tava dando uma espiadinha enquanto você se trocava. O quê? O quê? O quê? O que você eu acha falei que está pra gente não fazendo, fazer idiota? isso. Não? A minha voz andou mudando, então a poluição noturna era de se esperar. Mas isso foi inspirado na Mary se trocando. Mary se trocando. O que você tá lavando, hein? Isso aí é a... Não ri não. Eu tenho que tomar cuidado pra não beber até cair. Que vergonha. Hoje é o dia da luta contra o Blood. E quando isso acabar, eu provavelmente vou sair do templo na primavera. Será que você pode achar uma maneira de perder o duelo de um jeito que o Blood não perceba? Will? Eu vou te ajudar a se vestir. Amanhã você vai ser um adulto. E aí, já decidiu para qual deus você vai fazer seu juramento? Bom, eu acho que sim. Ah, isso é muito bom. Mary, hoje eu vou vencer. Tá. Cadê o Gus?
E aí, Will? Tudo pronto? Mais do que nunca. Vamos lá. Tá bom. Então vamos repassar mais uma vez. Só não vale usar magia nem golpes fatais. O resto tá valendo. Se der problema, Mary vai usar a bênção dela. Quem não puder mais lutar ou admitir a derrota, perde. Se não quiser morrer, vai com tudo! Ele não dá uma brecha. Se ele conseguir me acertar só uma vez, acabou a luta pra mim. Achou que ia conseguir chegar perto? Ah, droga. Que raiva. É um desafio evitar um ataque do Blood com perfeição. Mas se eu só usar a minha espada como defesa, ela quebra comigo junto. Então como eu sobrevivo ao ataque dele e diminuo a distância entre a gente? Só tem um jeito. Agora! Ah! Will! Ah! 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 Ele tá segurando minha espada com a costela. Ah! Bela investida, eu gostei de ver. Tá bom, eu perdi. Tá. E também não ter músculo nenhum é uma desvantagem. Que isso, Blood? Não faz essa cara pra mim. Você tinha prometido que não ia mais usar esse truque. E eu não sei do que você está falando. O truque em que você usa as costelas pra prender a arma do rival. Tá, mas agora nem órgão interno eu tenho mais. Ah, ele fazia isso quando tava vivo? Dá pra acreditar que um homenzarrão desse não tem juízo? Mas o meu rival naquela luta era muito rápido. Ele ia atacar a Mary, então por impulso... Impulso coisa nenhuma. Nem acredito que ele saiu vivo. Sem minha bênção, não era nem pra ele ter saído vivo. Olha, eu só fiz isso porque eu sabia que a sua prece ia dar certo. Acontece que eu tava preocupada porque achei que você tinha morrido na mesma hora. Eu pedi pra nunca mais fazer isso. Isso até eu Sabe sei o que é. significa não fazer mais isso? Essa é uma daquelas conversas em que não se mete a colher. Ô Will, mesmo tendo perdido pra mim, o jeito como lutou foi impressionante. Você perdeu, mas arrebentou. Eu já entendi que eu perdi. Na próxima eu garanto que vou vencer. Esse é o espírito, Willzinho. Eita! Não seja tão convencido. Tanto você quanto o Will têm que levar essa luta a sério. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se eu tivesse um golpe mortal ou uma técnica secreta, eu ensinaria. Você não tem? Não tenho, não. A maneira que eu sei lutar é totalmente diferente da sua. A minha intenção nunca foi criar você para virar uma imitação de mim. Por isso, os golpes em que eu confio não vão funcionar tão bem com você. O que importa é a base. Você tem que ter certeza que pode usar tudo o que aprendeu a qualquer hora. Mary e eu já ensinamos tudo o que é importante para você. Tá. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Eu sou seu pai, é? É, eu acho que nós dois somos seus pais. É verdade. Eu não posso te dar técnicas, mas para marcar a sua independência, eu vou lhe dar isto. É a mais poderosa de todas as espadas demoníacas que eu tenho. Mas por que, se eu nem venci você? Eu já disse, para marcar a sua independência. Vai, experimenta, Will. Ela é a Overeater. Ela tem um nível mais alto das espadas demoníacas. Ela consegue até cortar um dos ecos dos deuses se conseguir alcançá-lo. As palavras gravadas nela são muito difíceis de entender, mas eu vou resumir. Se um ser vivo é cortado com esta lâmina, o portador recupera força vital a cada corte. Eu recupero força vital? Isso aí. Ou seja, você pode sair atacando com ela sem nem pensar e ainda ser o último homem que vai sobrar de pé. Eu sei que você é um guri esperto, então eu sei que você entende. Tente não abusar dela. Ela faz quem usa ela se sentir muito mais forte durante a batalha, mas não é uma arma demoníaca que aprimora você. Se você usar demais, vai ficar tão fraco que não vai conseguir fazer nada. Volto pro começo do ciclo de vida e morte.
Talvez por isso chamem de espada demoníaca. Bom, eu já falei muito, mas você deve ficar bem. Os dois têm fé em mim e acreditam que eu vou saber usar a espada do jeito certo. Mas será que realmente eu mereço toda essa fé? Bom, então, se eu vou te dar uma espada demoníaca, eu acho que tenho que contar a história dela. E lógico, eu também vou contar o que você sempre quis saber. Ele tá falando do que eu queria saber há anos. Afinal de contas, você já é adulto. Eu prometi que contaria quando crescesse. A sua mente e o seu corpo já amadureceram o suficiente. Esta é a história do rei entre os reis demônios que tentaram conquistar esse continente. Aquele que é conhecido como o Rei Supremo dos Eternos. A história da derrota e da morte de muitos heróis, assim como a nossa. E também a história de por que você cresceu aqui com a gente. O demônio imortal, o rei entre os reis. O mais puro mal, a escuridão sem fim, o cavaleiro das guerras. Todos são nomes do Rei Supremo dos Eternos. Há aproximadamente 200 anos, os reis demônios lideraram uma grande revolta. Um exército de incontáveis demônios invadiu nosso continente de Southmark. Todos os continentes estavam infestados de reis demônios e generais. Sabe, os tipos de demônios que você não quer ver pela frente. Eram muitos demônios? E esses enxames de demônios ofereceram grandes quantidades de carne e sangue em uma série de grandes rituais para sua divindade, o Deus das Dimensões. Em resposta a isso, os seguidores do Deus da Tirania, Yltrit, e os do Deus dos Mortos-Vivos, Stagnate, também começaram a lutar no mundo todo. Os deuses virtuosos usaram de muita força em uma série de batalhas intensas que mudaram o mapa. Eu sei que você aprendeu geografia com o Gus, mas não pense que agora é igual àquela época. E é por isso que nem a gente sabe muito sobre como eram os outros continentes naquele tempo. Só o que a gente sabe é que o Rei Supremo saiu destruindo tudo em Southmark. Esse demônio tem muitos apelidos assustadores. Sinceramente, eles não chegam nem perto da verdade. Ele tinha habilidades insanas. Ele transformava o sangue que ele derramava em soldados e a carne cortada do seu corpo em comandantes, em quantidades ilimitadas. Ou seja, ele criava demônios com seu próprio corpo. O quê? Tá me zoando? O que é zoando? Eu quis dizer que ele é perigoso. Além disso, ele só pode ser ferido por lâminas. Flechas e magia nem fazem cócegas nele. E a Overeater é a espada preferida dele. Ele chegava a gargalhar como um louco, enquanto criava exércitos cortando inimigos e a ele mesmo. Até chegar a hora que ele foi chamado de Rei Supremo, porque ele era o rei de todos os reis. Esta cidade já foi um centro vital para o transporte no lago, mas foi uma questão de dias até ela cair. O Rei Supremo decidiu morar nesta cidade, produziu demônios em massa que usaram as rotas pela água para atacar as áreas próximas. Ninguém conseguia matar o Rei Supremo. A destruição do continente de Southmark era uma certeza. Quando todos começaram a crer nisso, Augustus, o sábio errante, o Gus, sugeriu que agora era o momento perfeito para derrubar o Rei Supremo. Como assim? Espera um pouquinho, mas era possível matar ele de algum jeito? Um exército de demônios, uma espada, o subsolo, as técnicas do Blood, a bênção da Mary, as táticas do Gus. Então, Gus... Acho que eu entendi. Você entendeu? Você entendeu mesmo? Sim, eu acho que sim. O Gus estava esperando conseguir localizar a posição do inimigo, invadir pelo subsolo com soldados de elite e roubar a espada durante a batalha. Esse era o único jeito. O Rei Supremo não morreria. Ele iria sobreviver usando a espada demoníaca para se curar. Mas essa espada era uma arma que poderia ser roubada. Conseguir roubar a espada mudaria tudo. E para fazer isso, Gus usaria uma magia para matar todos os lacaios dele e enfrentar ele sozinho. Enquanto Mary mantivesse os dois curados com sua bênção, nenhum demônio novo iria aparecer. Com isso, Blood fez de tudo para roubar a espada. Isso tinha tudo para dar certo. Por que você acha isso? Ué, a prova principal é que você tem a espada demoníaca. Foi assim que o Rei Supremo morreu, eu acho. E depois disso, vocês... Não foi bem isso. Hã? Você realmente é um prodígio. Só que você tirou a conclusão errada. O nosso grupo... Bom, eu não consegui matar ele como planejado. Então você não conseguiu matar ele? É. O Gus colocou em prática todas as possibilidades
que ele viu para tentar matar o Rei Supremo. Só que Ah! as possibilidades que ele enxergou não eram as únicas. O Rei Supremo revelou sua natureza, assumindo a aparência de um guerreiro horrível e grotesco. Então, foi aí. Ele sabia manejar a espada melhor do que eu. Eu nem toquei nele. Eu já lutei com rivais maiores do que ele muitas vezes, mas ele foi o primeiro que não me deu brecha. Mas nem você era páreo pra ele. Mesmo com os meus amigos nos defendendo lá fora e sendo esmagados, eles depositaram toda a confiança em mim. Por sorte, eu ainda tinha o apoio da magia do Gus e da bênção da Mary para me ajudar, e o Rei Supremo estava ferido. Mesmo assim, eu tenho certeza que ele atingiu um nível mais alto, porque se transformou em uma coisa impossível de matar. Até hoje eu me pergunto, o que estava faltando para eu conseguir? Mas agora já é tarde. Já sabe por quê, não é? Os mortos-vivos não podem evoluir. Minha habilidade com espadas não vai melhorar. E então, quando ficou claro que nós íamos mesmo perder, o Gus e eu criamos um selo e aprisionamos o Rei Supremo. Pelo menos isso foi possível. Então, eles perderam a fé que tinham no Blood. Eles sentiram que ele ia perder. Ainda bem que a técnica funcionou. E o Rei Supremo foi selado nas profundezas desta terra. Ou seja, quando tudo estava chegando ao fim, nós não acreditávamos mais no Blood. E então... Mary. E então, um eco do Stagnate desceu dos céus. O quê? Um eco é um corpo substituto de um deus, não é? Mas por quê? Todos os deuses maus agem seguindo seus próprios princípios. Eles se ajudam se for do interesse deles, mas o contrário também acontece. Eu acho que o Stagnate não ficou feliz com nada disso. O Rei Supremo era um monstro que podia matar o eco de um deus usando a Overite. Ele pensou que seria melhor se o Rei Supremo fosse selado, então ele veio até nós oferecer um acordo. Vocês três são muito talentosos, então tornem-se mortos-vivos e lutem ao meu lado, disse ele. Mas isso é... Se nós fizéssemos isso, ele livraria a cidade daqueles demônios e depois disso poderíamos cuidar do selo como quiséssemos, usando nossos corpos imortais. O Stagnate não suportava ver as tragédias da vida e da morte, então ele queria criar um mundo eternamente estagnado, sem tragédias, transformando tantas almas excepcionais quanto ele pudesse em mortos-vivos. Por isso, a gente atraiu a atenção do Stagnate. Não é mais certo dizer que ele estava interessado na gente? Ele nos disse para escolher, mas não havia o que ser escolhido. Nós acabamos aceitando a oferta dele. Como eu estava todo cortado, eu virei um esqueleto. A Mary foi queimada pelas chamas da Mater, então tornou-se uma múmia. E talvez por não ter apego ao corpo velho dele, o Gus se tornou um fantasma. A Mary tinha me dito uma vez. Isso aconteceu porque um dia eu traí a Mater, a Mãe Terra. O deus dos mortos-vivos então limpou a cidade toda. Ele transformou os demônios de baixo nível em mortos-vivos, e isso deveria ser impossível de acontecer. E os demônios mortos-vivos ainda ficam andando pela cidade até hoje. E nós três nos tornamos os guardiões do selo do Rei Supremo, como os mortos-vivos de maior nível. Enterramos aliados nos 200 anos seguintes e o Gus criou uma rede de segurança usando magia, nos permitindo continuar protegendo a cidade. Não tínhamos mais nada para fazer. Nós ficamos presos a esta cidade por causa do pacto. Nós não temos como saber o que se passa lá fora. Nós três conversamos até sobre a possibilidade da humanidade inteira já ter sido extinta. E foi nessa hora que você apareceu. Para ser mais exato, você foi trazido por alguns demônios. Então, eu deveria ter sido um sacrifício para quebrar o selo do Rei Supremo. Poxa, não admira que vocês não tenham me dito antes. É realmente um assunto bem pesado. É, por mais grosseiro que seja, até o Blood era cuidadoso. Você me chamou de grosseiro? Com a derrota dos demônios, nós dois e o Gus discutimos sobre o que deveríamos fazer com você. Sério? O Gus disse que ele era contra, mas a gente decidiu cuidar de você até que crescesse. Por isso que o Gus disse. Quando você trouxe uma criança humana para morar conosco, eu achei que você estava perdendo seu tempo. O fato de que os demônios foram capazes de trazer você aqui quer dizer que deve haver um lugar habitado por mais humanos por aqui perto.
Olha, eu acho que a situação lá fora pode estar bem horrível de se enfrentar sozinho agora. E se for o caso, você tem que ficar forte pra encarar de frente, como você sempre encara. Entendi. É por isso que eu tô aqui agora, não é? Eu vou entrar em uma nação de pessoas que sobreviveram ao Grande Levante. E vou levar comigo a força que os três me deram. Um dia eu vou voltar pra essa cidade, junto com a minha família e os meus amigos, e vou apresentar os três a eles. Eu poderia até reconstruir a cidade. Um dia eu vou... Will, seja feliz. E não se esqueça de sempre fazer o bem e orar. Você foi o melhor aluno que eu poderia ter. Até no teste de hoje, em termos de conteúdo, você me venceu. Meu guri esperto e precoce. Fica mais forte. Eu te amo. Em pouco tempo, nós viramos uma família de verdade e eu fui tão feliz. Will, meu menininho, a mamãe te ama muito, viu? Espera um pouco, por que vocês dois estão falando como se fosse um adeus? Vocês já se despediram, heróis. Já! Comece! Nós estamos prontos. Finalmente, vocês perderam o apego. De acordo com o pacto, o lugar das suas almas agora é nas minhas mãos. Eu não consigo fazer nada. Eu não me mexo. Por quê? Se mexe, por favor! Uau, Stari! Ah, é mesmo. Sobrou um feiticeiro entre vocês. Escuta, Will. Pega o Blood e a Mary e deu fora daqui. Não se preocupe. Eu vou ficar e dar um jeito nele.